Estamos iniciando o culto desta noite, pedindo a Deus que Ele nos ensine e que queremos amá-lo mais e mais. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ensina-me, dia após dia, após dia. Ensina-me. Amém. Começamos o culto desta noite, irmãos, pedindo a Deus que Ele nos ensine. Todo culto é um recomeço, não é? É uma expressão do nosso amor e a oportunidade de sermos ensinados pelo Espírito Santo do Senhor, que em nós habita através da palavra bendita do Senhor. Eu gostaria de pedir que você logo, agora, abrisse a sua Bíblia
Nós vamos ler no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 9. Provérbios, capítulo 16. Já que falamos a Deus, orando e cantando, ensina-nos, Senhor. Este é um texto que mostra isso, que fala sobre o ensino que só Deus pode efetuar em nós, pode nos dar. O texto nos diz assim, Provérbios 16, a partir do verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É nesse espírito, irmãos, de termos um coração ensinável diante de Deus nessa noite, que eu convido você a cantarmos mais uma vez ao Senhor agora um hino do nosso inário, o hino número 4, Culto à Trindade. Cantemos, irmãos. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo.
Deus está no templo. E vamos lembrar que esse templo não é simplesmente esse espaço aqui das paredes, daquilo que nós chamamos de igreja, biblicamente falando. Deus está no templo, Deus habita em mim, em você. Se temos a Cristo como nosso Redentor, pelo seu Espírito Santo. Irmãos, nós agora vamos ter uma palavra de oração de adoração ao nome do Senhor. E não poderíamos deixar de mencionar o dia que nós estamos hoje vivendo, Dia dos Pais. Dia em que nós comemoramos de uma forma mais abrangente, não é? A bênção dos pais na nossa vida, não é? E dos pais na vida da igreja. E a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. O que empresta a figura de pai e mãe um privilégio enorme, mas também uma tremenda responsabilidade. Quero lembrar a você, filho, que o seu pai é como você, pecador. Assim como eu sou, não é? Todos nós somos pecadores. O seu pai falhou com você, como eu falhei com os meus filhos, ainda falho. Por isso precisamos colocar a vida dos pais na presença do Senhor, rogar sobre eles, sobre todos nós pais, a direção do alto. Eu quero convidar para esta oração agora um filho, né? Aquele que ainda não teve o privilégio de ser pai. Convido Samuel, meu filho, para nos dirigir nessa oração, ao mesmo tempo de adoração e também de intercessão pela vida dos pais. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esta data. Obrigado porque o Senhor colocou no coração de cada pai, Senhor, representado, de cada família desta igreja, Senhor, o desejo de te servir, o desejo de te honrar, Pai. E só quero te pedir para que o Senhor esteja continue usando, Senhor, capacitando cada pai, Senhor, a cada pai representado, Senhor, aqui nesta igreja, Pai. Que o seu nome seja exaltado, Senhor, glorificado na vida de cada um, Pai. Que realmente esta data não passe despercebida, Senhor, e que o seu nome seja glorificado nesta data, Senhor. Que possamos celebrar esse dia especial, Pai, que é o Dia dos Pais, com a prioridade que é te servir, que é te honrar e colocar o seu santo nome em primeiro lugar das nossas vidas, Deus. Amém. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Nós gostaríamos, é claro, de abraçar cada pai da nossa igreja, viu? Aquele abraço fraterno, aquele abraço bem dado, mas impossibilitados disso. Sintam-se todos realmente abraçados. Que Deus os sustente e os dirija. Irmãos, nós vamos louvar a Deus agora, mais uma vez com música, através da música, com o nosso coral Melodias de Vitória, que vai louvar a Deus dizendo que nós somos um só rebanho.
Louvamos a Deus, irmãos, por sermos o rebanho do Senhor, não é? Um só rebanho, um só pastor, como o nosso coral acabou de cantar. Nós, irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Livro de Eclesiastes, livro de Salomão, que coloca neste trecho que leremos algumas das conclusões muito importantes. Aqui chegou o rei Salomão. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essas conclusões de Salomão, irmãos, parecem um tanto quanto depressivas, não é? De alguém que estava de mal com a vida, mas na verdade, irmãos, são conclusões apropriadas para o servo de Deus. Ele, Salomão, que nas palavras dele, tudo quanto os olhos dele desejaram, ele não teve negado, não privou o coração de alegria nenhuma. Ele chegou a uma conclusão: tudo isso era vaidade, tudo isso era correr atrás do vento, que não havia debaixo do sol nenhum proveito, ou seja, nas coisas terrenas, com o coração voltado para as coisas daqui, tudo é vaidade. O fato, irmãos, é que nós, se não tivermos a nossa vida conjugada com o plano de Deus, tudo realmente é vaidade. A parte de Deus é tudo assim mesmo. É essa a conclusão de Salomão. Por isso eu convido você agora a cantarmos de coração ao Senhor, dizendo a Ele que está presente no nosso meio, que nos cerca, como diz aqui o cântico, dizer para Ele que mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa atenção e o nosso foco estão, como lemos aqui, dito por Salomão, colocados no que é terreno e não no que glorifica a Ele, mesmo quando falhamos, glória a Deus, Ele nos ama e Ele estende a sua mão. Há o ensino da palavra do Senhor para nós. Vamos louvar a Deus diante da cruz. Ó Deus, me sondas, conheces-me.
Deus me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte
morte já venceu, sua glória o céu venceu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Amém. Nós, irmãos, temos um coração que, como lemos aqui no texto de Eclesiastes, é volúvel e muitas vezes empresta para coisas que se desfazem um valor eterno, não é? Mas ao mesmo tempo Deus, pelo seu Espírito, habita nesse nosso coração e Ele faz com que esse coração também ande nos caminhos dEle. Vamos cantar agora, olha, é de coração, diga para Deus: Senhor, é de coração tudo que eu disser agora, nesse hino de louvor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Tu és. E se as palavras não conseguirem expressar tudo o que temos no nosso coração, mesmo assim, Senhor, recebe a nossa adoração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não
mostrarei como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos agora, irmãos, antes de mais uma vez abrirmos a Escritura, meditarmos nela, vamos dizer que o nosso maior anseio e a maior necessidade nossa é que Deus, é que Cristo seja o nosso universo, seja o tudo, seja tudo em nossas vidas. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro
pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém. Que assim seja, para o nosso próprio bem, para a glória do Senhor. Você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Hoje nós vamos dar sequência à mensagem que iniciamos no domingo passado. Sinais de alerta, é a segunda parte. Podemos até falar aqui mais sinais de alerta. Primeiro Reis, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Peço que você com muita atenção acompanhe a leitura do texto sagrado que nos diz assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Queridos irmãos, inicio a mensagem de hoje falando acerca da necessidade humana, da necessidade de cada um de nós, de sermos alertados, de sermos avisados sobre os passos que damos.
Não é à toa que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há bom êxito. É uma necessidade premente nossa que alguém, dirigido por Deus, enviado por Ele, nos mostre para nós mesmos onde estamos andando e onde isso irá nos levar. Porque curiosamente, irmãos, essa avaliação não é fácil de ser feita por nós mesmos. Glória a Deus que nos envia esses avisos de várias formas, que coloca na estrada da nossa vida essas placas de advertência, não é? Faz isso, ora, por meio de pessoas maduras na fé, faz isso sempre por meio da sua própria palavra. É o que nós encontramos no texto do primeiro livro dos Reis, que nós começamos a analisar no último domingo. Você deve se lembrar do que nós falamos. Ainda no começo do reinado de Salomão, nós temos alguns sinais que apontavam para o que viria. Os primeiros sinais da sua queda lá na frente, da sua queda futura, especialmente nas áreas do dinheiro, do sexo e do poder. Então é como se Deus, pelas Escrituras, irmãos, estivesse aqui nos avisando hoje, dizendo a mim, dizendo a você: cuidado, leve em conta o caminho trilhado por Salomão, pese os seus acertos e os seus erros. O que vemos neste texto, irmãos, são sinais precoces do que viria. Sinais da queda vindoura, sinais que fazemos bem, então, em observar, em analisar, para que o mesmo não aconteça conosco. Sinais de alerta para mim e para você. Nós falamos de 2 desses sinais, não é? Falamos sobre as parcerias na vida e sobre as prioridades na vida, né? Quanto às parcerias, nós temos aqui o slide, você vai se lembrar. Nós dissemos que o texto mostra Salomão se aparentando com a filha de Faraó. Essa união era problemática em vários aspectos. A filha de Faraó não compartilhava da fé no Deus de Israel, no Deus de Salomão. Casando-se com ela, Salomão firmou uma aliança que Deus não abençoava. Uma aliança política, uma aliança militar, uma aliança profana, justo com o Egito. Uma nação historicamente inimiga de Israel. Foi uma decisão espiritual desastrosa, irmãos, que embora garantisse poder e influência a Salomão, repito, não foi autorizada por Deus, não tinha o crivo de Deus, a bênção do Senhor. Por isso nós precisamos sempre atentar para as nossas parcerias na vida. Precisamos filtrar as pontes que nós estabelecemos, não é? Seja um futuro casamento num jugo desigual, como o de Salomão aqui, sejam negócios, sejam eventuais, prováveis fontes de apoio, seja o que for, as nossas parcerias na vida são um verdadeiro sinal de alerta para o que pode vir lá na frente, para o que pode vir no futuro. Quem tem sido o seu parceiro ou parceira em coisas importantes da sua vida? A quem você pretende se aliar com o objetivo de crescer, de ampliar os horizontes? Cuidado. Parcerias na vida tem que ter o crivo de Deus. As sociedades que estabelecemos podem até mesmo sinalizar a nossa queda futura. E quanto às nossas prioridades, irmãos? Também falamos sobre isso no domingo passado. As prioridades na vida. O verso 1 fala da construção de uma casa para Deus, né? O templo em Jerusalém. No entanto, o mesmo verso 1 também menciona que Salomão construiu uma casa para si mesmo. E como também analisamos há uma semana, o problema é que Salomão investiu mais tempo, mais dinheiro em sua própria casa do que na casa que ele construiu para Deus. Salomão levou 7 anos para construir o templo, levou quase o dobro, 13 anos para edificar o seu palácio. Não é que ele tenha sido displicente, abordamos isso no culto do último domingo, não foi negligente na obra do templo, é que ele se dedicou mais ainda à construção da sua casa. É o reino das coisas ocupando o lugar do reino de Deus, um pecado que pode ser sutil, viu? Mas já está presente na nossa vida.
disseminando esse reino das coisas, ao invés do reino do Senhor. Salomão se distraiu com o reino das coisas. Salomão se deixou levar pela excentricidade, pela extravagância mesmo, o que demonstrou com clareza que as suas prioridades não estavam ali alinhadas com as prioridades de Deus para a sua vida. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ocupa o topo na lista das coisas mais importantes em nossa vida. Cuidado então. Mas há outros sinais de alerta na vida de Salomão, ainda no início aqui do seu reinado, coisas que ele mesmo não percebeu, coisas que passaram batido, como se fala, e que ocasionaram mais tarde a sua própria queda. Portanto, mais uma vez eu quero dizer, nós fazemos muito bem em enxergar isso aqui, o que mesmo o próprio Salomão não enxergou, e que está registrado na Escritura para o nosso ensino. Não é isso que nós lemos lá na carta de Paulo aos Coríntios? Aquilo que outrora foi escrito, ele disse, serve para nos ensinar. É isso que nós estamos fazendo aqui, estamos tendo aqui hoje, irmãos. E além da questão das parcerias e das prioridades, nós encontramos mais um sinal de alerta na questão do paganismo na nossa vida. É isso mesmo, a questão do paganismo na nossa vida. Paganismo tem um sentido muito amplo. O nosso ponto aqui, irmãos, é a idolatria que ainda era incipiente, ainda era nascente, embrionária, mas que já estava ali pulsando. Um dos sentidos de pagão, não sei se você sabe, é justamente idólatra. G.K. Bill, eu acho que é assim o nome dele, escritor evangélico, ele tem um livro, como se diz, um livraço. Ele disse que nós nos tornamos naquilo que adoramos. Nós nos tornamos naquilo que adoramos. Em outras palavras, irmãos, nós acabamos adotando as características daquilo que a quem nós prestamos culto, daquilo que nós honramos. Nós fomos criados para adorar, irmãos. Portanto, se Deus não está reinando, algo ou alguém está lá usurpando o trono, está lá mandando e desmandando, um verdadeiro ídolo, drenando as nossas forças, comandando as nossas ações e, claro, nos afastando de Deus, não é? De Deus que deve sempre ocupar o trono em nosso coração. Mas onde está o paganismo, ou os primeiros sinais de um paganismo posterior aqui no texto? O versículo 2, irmãos, explica que antes de construir o templo e o seu palácio, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. E como o povo fazia? Salomão sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, dizem aí os versos 3 e 4, né? Porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Irmãos, aparentemente o rei e o povo estavam adorando o nome do único Deus verdadeiro. No entanto, o termo que aparece aqui, lugar alto, é muito interessante para o lado negativo, né? Tem conotações extremamente negativas no Antigo Testamento e especialmente aqui nos livros dos reis. Todas as ocorrências são pejorativas. Os lugares altos, irmãos, eram elevações onde as pessoas adoravam deuses estranhos. Era local de idolatria pagã. Além disso, o verso 3 parece apresentar a adoração de Salomão nos lugares altos, com exceção ao seu amor pelo Senhor, como sendo uma nota de desagrado do Senhor Deus em relação ao que Salomão estava fazendo. O verso 3 diz que Salomão amava ao Senhor, porém, percebem? Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O rei amava a Deus, só que ele oferecia os sacrifícios nos lugares altos, indicando que se trata aqui de um senão na conduta do rei, uma exceção idólatra da parte de Salomão. Você pode até dizer que nessa fase da história de Israel não existia ainda o templo, né? Então talvez tenha sido aceitável que o povo adorasse nesses lugares. Afinal de contas,
onde é que mais poderiam prestar culto. E outra coisa, você pode dizer também que o próprio Deus apareceu a Salomão, enquanto ele fazia ali o seu sacrifício, o rei teve ali um encontro pessoal e direto com o Deus vivo, que lhe fez até uma proposta que nunca mais foi feita a ninguém. Por que então classificar isso como idolatria? Bom, primeiramente, irmãos, a aparição do Senhor aqui em Gibeão é muito mais uma demonstração da graça de Deus do que da obediência de Salomão. Isso porque a lei de Moisés ordenava explicitamente ao povo de Deus que destruísse esses lugares altos, lugares de adoração pagã, lugares de idolatria. Deuteronômio 12, versos 2 a 4, diz assim: destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Não fareis assim com o Senhor vosso Deus. Em vez de adorar nos lugares altos, o povo foi então convocado a adorar a Deus no seu lugar escolhido, ali em Jerusalém. O texto de Deuteronômio 12 continua, versos 5 e 6, dizendo: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, irmãos, se Deus tinha ordenado isso de modo tão claro, por que então Salomão continuou a liderar as pessoas na prática questionável de adorar aonde não era para se adorar, de adorar ali nos lugares altos, lugares de adoração dos pagãos, dos descrentes? Porque era moda, porque o local agradava o povo e ele não queria se indispor logo no começo do reinado dele, ou puramente por desleixo para com a lei de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Salomão amava a Deus, porém, vejam essa nota de contraste, de desagrado do Senhor. Porém, ele fazia isso. Reparem, irmãos, até na mudança que ocorreu após o encontro de Deus com Salomão ali em Gibeão. O verso 15 nos diz assim, que despertou Salomão e eis que era sonho. E o que ele fez? Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Irmãos, onde é que Salomão ofereceu holocaustos agora? Aonde era para ele ter oferecido antes? Ali em Jerusalém. Houve uma correção de rota aqui, não é? Pelo menos momentaneamente. Porque na sequência da história da vida desse homem, nós veremos que o que estava aqui ainda de forma embrionária cresceu e adotou uma proporção negativa enorme. Salomão agora foi oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas em Jerusalém, onde o rei e o seu povo deveriam ter adorado sempre, junto ali à tenda da congregação. Ao invés disso, começaram a adorar nos lugares altos. Vemos aqui, irmãos, um prenúncio da sua futura apostasia, porque Salomão e o povo retornariam, como eu disse, mais tarde a essa prática que desagradava a Deus, a prática da idolatria. Irmãos, para sermos culpados de idolatria, para que o paganismo se estabeleça no nosso coração, não precisa muito, viu? É possível que eu e você estejamos na igreja, não faltemos um culto, ou em dias de isolamento, não deixemos de acompanhar, de estar conectados ali no YouTube, em nenhum momento, estamos sempre juntos desta maneira, com as atividades da igreja. É possível isso acontecer e o nosso coração está carregado de manchas de paganismo. Basta abrirmos uma pequena brecha, irmãos. Essa brecha na vida de Salomão foi o seu casamento com uma mulher descrente, nós já descrevemos, foi uma parceria equivocada, indevida do rei.
E o culto a Deus sendo prestado onde os pagãos faziam os seus rituais, o que trazia à memória do povo e ao coração do povo práticas não autorizadas por Deus. Práticas, ao contrário, condenadas pelo Senhor. Era um culto prestado de modo contrário ao que Deus havia estabelecido. Irmãos, o paganismo é sorrateiro. Ele se infiltra devagar, ele vai trazendo consigo deuses estranhos, viu? Ele vai colocando no altar do coração, do nosso coração, deuses estranhos, deuses falsos, é verdade. Deuses que prometem mil coisas, que oferecem de tudo um pouco. Deuses que acabam dirigindo a nossa vida. Foi assim que aconteceu com Salomão. E é isso que pode estar acontecendo comigo e com você neste exato momento. É só pensarmos, irmãos, de uma forma muito prática. Aquilo que você fez hoje, algo que você falou hoje, se coaduna mais com uma prática pagã ou com uma prática cristã? Uma coisa muito prática, nossa, do dia a dia. Temos mais feição de paganismo ou do verdadeiro cristianismo? Veja, irmãos, não estamos dizendo aqui que nesse momento, que o texto nos mostra, não estamos dizendo que ele não se preocupava com as coisas de Deus. O que estamos dizendo é que começava ali sutilmente uma ruptura, quase imperceptível. Aos olhos dele foi imperceptível. Uma ruptura pequena, uma brecha pequena na questão da adoração a Deus. O paganismo começava a se infiltrar devagar, o que culminou tempos depois num grande afastamento de Deus por parte de Salomão. Mas nós podemos ver um outro ponto, um outro sinal de alerta aqui no texto. Além das questões das parcerias, das prioridades, e agora a questão do paganismo, nós encontramos mais um sinal de alerta, irmãos, também na questão dos propósitos em nossa vida. Nós vamos tratar aqui do que Deus perguntou a Salomão e do que o rei pediu a Deus. E esse sinal de alerta, irmãos, é diferente dos demais. Eu gostaria aqui de explicar. Não é algo negativo. Aí você pode me dizer, então, por que retratá-lo aqui, pastor, como um sinal de alerta, né? Me permitam tecer comentários sobre isso. Um exemplo, quando um garoto começa a se destacar nos estudos, por exemplo, o que geralmente se diz? Olha, ele gosta de estudar, hein? Ele vai longe. Sinal de que vai longe, não é? Continuando assim, olha. Ou então, um outro exemplo, um rapaz e uma moça que começam a namorar e todos veem que aquilo tem futuro, que aquilo vai acabar em coisa mais séria, né? Olha, isso aí vai acabar em casamento. Irmãos, é nesse sentido aqui que eu tomo o famoso pedido de Salomão como algo que apontava para um propósito de vida que o rei estava assumindo ali. É verdade que nós conhecemos a história toda, né? Ele, Salomão, posteriormente agiu fora desse propósito, pelo menos num período de sua vida. Mas é inegável que esse propósito moldou grande parte da sua vida. É um sinal de alerta para nós ainda hoje. Será que, tendo nas mãos o poder de escolha, o mesmo que Salomão teve, nós teríamos feito o mesmo que Salomão fez? Teríamos assumido o mesmo propósito? Com as mesmas intenções que Salomão assumiu para a sua vida? Propósitos sábios na vida? Estou me referindo ao pedido que ele fez ao Senhor. O rei fez o seu pedido sábio no contexto de um sonho, diz aqui, né? Irmão, não desconfiemos dessa expressão, né? Para nós parece um tanto distante, né? Essa questão de Deus nos falando através de sonhos. Eu creio que Deus, se quiser, Ele faz isso ainda hoje, mas creio também que não é a prática comum e usual do Senhor. Temos a palavra de Deus, muito mais confiável hoje do que os nossos próprios sonhos. No entanto, irmãos, no Velho Testamento, antes de Cristo, e até mesmo depois de Cristo, ou com a chegada do Salvador, não é? Os sonhos eram muito utilizados pelo Senhor. E diz aqui então,
que ele faz um pedido a Deus, num contexto de um sonho. Estava oferecendo 1000 sacrifícios ali em Gibeão, e enquanto estava adorando, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Naqueles dias de culto a Deus, à noite Deus lhe aparece num sonho. E Deus lhe diz: pede-me o que queres que eu te dê. Como dissemos há pouco, para mais ninguém isso foi colocado, pelo menos dessa forma, para mais ninguém. Notem que Deus não impôs quaisquer condições ao pedido do rei, né? Mas simplesmente o convidou a pedir o que quisesse. Esse convite extraordinário, irmão, sem precedentes, foi também um teste muito sério. Até por isso nós estamos colocando-o como um sinal de alerta. Foi um teste sério, porque a resposta de Salomão revelaria a santidade ou a impiedade do seu próprio caráter, né? E foi assim que o rei orou, versos 7 a 9, confira aí. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Mais tarde, irmãos, Salomão se tornaria famoso por dizer a mesma coisa em outras palavras, né? Ele disse em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o seu pedido aqui é carregado dos mais altos propósitos que alguém pode ter na vida. Aliás, irmãos, 2 fatores nos chamam a atenção aqui: o coração sábio, o coração compreensivo, o discernimento pedido aqui por Salomão é primeiramente fruto de uma correta visão de Deus e do ser humano. O rei começa o seu pedido por sabedoria, proclamando com reverência quem Deus é e o que Deus estava fazendo ali. Salomão declara que o Senhor é o seu Deus, isso está no verso 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então ele tem uma correta visão acerca do seu Deus. Ele reconhece que o Deus de Davi, seu pai, é quem o havia colocado ali no trono. Ele lembra que Deus escolheu o seu povo, e quando diz que é um povo grande e numeroso, na verdade ele está ecoando a promessa da aliança que Deus fez a Abraão lá atrás, né? De que os seus filhos, os filhos de Abraão, os filhos da fé, seriam incontáveis como as estrelas no céu, ou a areia no deserto, Gênesis 22. Então o sábio pedido de Salomão no verso 9 se firmava, ou melhor, no verso 9 tinha um pano de fundo, tinha algo por trás, era essa correta visão do próprio Deus. A sua oração nos mostra como é que nós devemos iniciar qualquer oração ainda hoje, irmãos. Reconhecendo que Deus é Deus, que Deus é o nosso Deus, que Deus está operando em nossas vidas continuamente e que Ele está cumprindo as suas promessas de salvação. Ao mesmo tempo, o pedido sábio de Salomão também se baseou num conhecimento adequado das suas próprias limitações, não é? Então podemos dizer que um coração sábio é fruto destas 2 visões reunidas. Uma visão correta de Deus, uma visão correta de quem é o ser humano. Vejam o que ele disse aí no verso 7: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E no final do verso 9 ele diz: quem é que poderia julgar este grande povo? Como Moisés antes, no livro do Êxodo, como Jeremias depois dele, Salomão duvidava das suas próprias habilidades. E aqui nós chegamos num ponto muito interessante e importante da nossa mensagem. Eu repito, Salomão duvidava de suas próprias habilidades. E eu digo aqui, ponto para ele, nota 10 para Salomão aqui. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei como me conduzir. Isso vai contra o que se proclama na sociedade, não é?
Acredite no seu potencial. Você quer, você pode, você alcança. Não há limites. Irmão e irmã, é verdade que nós precisamos ter ambição. Me deixe explicar isso aqui. A nossa ambição na vida deve ser fazer tudo com excelência para a glória de Deus e para o bem do próximo. Nós devemos ser pessoas com esse tipo de ambição. No entanto, muitas vezes a nossa postura é diferente desta de Salomão. Nós muitas vezes não dizemos e não pensamos, muito menos sentimos o que ele sentiu aqui. Então a pergunta é, em alguma área da sua vida você tem se enxergado autossuficiente? Confiante demais no poder do seu braço, no poder do seu intelecto, nos jeitinhos que você mesmo encontra, nas suas estratégias, nas suas artimanhas, na sua própria inteligência. Aqui nós temos o rei mais sábio que esse mundo já conheceu, sábio no verdadeiro sentido da palavra, dizendo que se enxergava como uma criança ainda, que não sabia como se conduzir, e por isso precisava que Deus agisse nele, lhe dando o que naturalmente ele não tinha: sabedoria, compreensão das coisas, discernimento. Quando ele se chamou aqui de criança, claro que ele não quis dizer que ele era jovem, né? Muito jovem. Não sabemos ao certo quantos anos Salomão tinha na época, mas nós sabemos que ele já tinha um filho. Roboão já era nascido a essa altura, quando ele é elevado ao trono. Então, ao chamar-se de criança, ele quis dizer que ele era inexperiente, que ele não compreendia todas as coisas e ele tinha esse entendimento, e que ele, portanto, era dependente de Deus. Salomão estava dizendo que ele não sabia governar, que ele não era alguém pronto para reinar, que precisava do auxílio divino, do suporte divino. Ele sabia que as pessoas que lideraria eram o povo escolhido de Deus, e pelo fato de serem assim tão preciosos para Deus, mereciam o melhor cuidado real possível. Ele também sabia quão numeroso era esse povo, o que significava que liderá-lo não seria nada fácil. A tarefa para ele só seria realmente um fardo pesado demais. Salomão conseguiria cumprir a tarefa para a qual Deus o chamava somente se Deus o ajudasse. Quantas tarefas nossas, irmãos, do dia a dia, nós temos desempenhado sem pensar nisso, não é? Sem pensar que nós só atenderemos às demandas daquele dia, as demandas da vida profissional, as demandas da vida familiar e tudo mais, se Deus nos cercar com a sua presença, se Deus nos apontar a direção, se Deus nos der tanto inteligência como sabedoria, tanto conhecimento como atos aprovados, abençoados por Ele mesmo. Salomão mostra essa compreensão. Olha, Senhor, eu sozinho não consigo. Foi um atestado de pobreza aqui de Salomão. Então ele orou por sabedoria. Dá ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Aqui Salomão estava orando com a humildade apropriada. Ele sabia quão era limitado, mas também sabia que Deus era ilimitado. E ele ora rogando por sabedoria divina. Aliás, coração compreensivo no hebraico pode ser traduzido assim, como uma mente entendida, ou mais literalmente ainda, como um coração que ouve. Olha que coisa bonita, um coração que ouve. A palavra hebraica para escutar ou ouvir implica mesmo em obediência. Se formos sábios, ouvir é obedecer, não é? A palavra para mente ou coração no hebraico não se refere só a cérebro e nem tampouco somente às emoções, mas é uma referência à pessoa como um todo, ao intelecto sim, mas também aos afetos, até mesmo à vontade. Então o que Salomão estava pedindo aqui era que toda a sua pessoa, tudo nele, fosse capaz de discernir a vontade de Deus.
Se o cântico que cantamos há pouco já existisse lá na época dele, acho que ele iria colocá-lo na liturgia ali do momento de ofertas e sacrifícios. Senhor, que o Senhor seja o meu universo, um coração que ouve. Ralph Davis escreveu sobre isso dizendo: eu não sou o rei, mas não deveria eu também orar como se fosse um? Sim, eu e você, todos nós deveríamos orar sempre como Salomão. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei me conduzir. Senhor, quem é que pode fazer isso que está aqui nas minhas mãos para eu fazer? Eu não consigo sozinho. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, discernimento para com o bem e o mal. Alegremente, irmãos, Deus respondeu à oração de Salomão, como sabemos. Concedeu o que sabiamente ele pediu, não é? Vejam aí, o verso 10 em diante. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus tanto se agradou do que o rei pediu, como também com o que ele não pediu, né? Irmãos, aqui também tem uma lição tremenda. Conosco é assim também. Deus fica satisfeito com aquilo que nós não pedimos, tanto quanto com aquilo que nós pedimos efetivamente. Aquilo que nós reconhecemos que não são coisas para serem pedidas a Deus, isso glorifica o nome do Senhor, viu? Deus se agrada do pedido que nós não fazemos também, tanto quanto se agrada daquilo que nós pedimos. Ao escolher sabedoria, irmão, Salomão estava se recusando a pedir algumas das coisas que a maioria das pessoas desejam, né? Quem sabe eu e você? O comentarista bíblico Philip Ryken, ele diz o seguinte, nós temos o slide para você acompanhar. A maioria das pessoas se agarra à vida com tanta força que daria qualquer coisa para garantir que o dia de sua morte jamais viesse. Mas Salomão não pediu a Deus uma vida longa. A maioria das pessoas teria pedido mais dinheiro e já teria feito planos para fazer ou para o que fazer com tanto dinheiro. Mas Salomão não pediu riquezas a Deus. A maioria das pessoas iria querer acertar as contas com aqueles que lhe haviam feito algum mal. Mas Salomão não queria se vingar dos seus inimigos. Não teria sido errado se Salomão tivesse pedido qualquer uma dessas coisas. A vida é boa, o dinheiro pode ser útil, é melhor orar por vingança do que executá-la com nossas próprias mãos, não é? Salomão poderia até mesmo ter solicitado essas coisas para o bem do seu reino. E Ryken termina dizendo: no entanto, Salomão corretamente julgou esses bens terrenos como inferiores ao dom supremo da sabedoria espiritual. Ele mesmo escreveria mais tarde em seus provérbios que melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Está ali no livro dos provérbios. O rei sabia que a sabedoria para distinguir o que é certo do que é errado seria útil em toda a sua vida, durante toda a sua vida, em todas as situações, não é? Sabedoria ajuda o jovem a reconhecer o caminho que deve seguir na vida. Sabedoria, a de Deus, não a do homem. Ajuda um homem a amar a sua mulher e uma mulher a amar o seu homem. Sabedoria do alto ajuda um casal a saber como criar os filhos, como estabelecer uma família. Ajuda as pessoas a decidirem como devem viver, como devem trabalhar e tudo mais. A sabedoria divina ajuda as pessoas a saberem como morrer até, porque os sábios confiam em Cristo para a vida eterna. Tem até, nós estamos no Dia dos Pais, muito se fala, não é? Quando se tem o primeiro filho, olha,
Eu não sabia que era assim. Olha, não vem com manual de instruções, não é? Vem sim. Está aqui na Escritura Sagrada, irmãos. Tudo que nós precisamos saber para criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor está aqui. Nós erramos porque nós não confiamos na sabedoria de Deus para essas coisas. Salomão sabiamente pediu a Deus um coração com esse dom, o dom do discernimento. O pedido de Salomão tanto agradou a Deus que ele lhe concedeu o pedido, como falamos, né? Na verdade, o rei tornou-se aquilo que Deus prometeu, né? O homem mais sábio que jamais viveu. Esse dom superava, irmãos, a capacidade intelectual de Salomão, que deve ter sido excepcional, dando a ele o tipo de discernimento espiritual que só pode vir de Deus. Quando falamos de sabedoria, aqui desse coração compreensivo, não estamos falando que agora Deus tornou Salomão num homem superdotado com uma inteligência fora do alcance, que vai... Eu creio que até isso ocorreu, mas é muito mais do que isso. Porque sabedoria não é apenas inteligência. Tratamos disso na escola dominical há poucos domingos com o presbítero Danilo. Até hoje, então, nós podemos aprender com a sabedoria do rei, lendo as suas palavras sábias aqui no livro dos Provérbios, estudando a sua visão da vida no livro do Eclesiastes, ouvindo a sua sabedoria sobre o amor conjugal no Cântico dos Cânticos, irmãos. Isso é mais que inteligência, é ser capacitado do alto. E como sabemos, após dar a Salomão essa sabedoria, Deus lhe deu ainda mais do que havia pedido ou imaginado. Deus disse ao rei as palavras que nós já falamos, né? Também até o que me não pediste eu te dou. E cita aqui riquezas, glória, e fala até de dias prolongados. Prolongarei os teus dias. Então, irmãos, Salomão recebeu justo aquelas coisas que a princípio ele julgou não serem essenciais. Que coisa bonita. Ah, se nós não pedíssemos por tanta coisa, por julgarmos essas coisas não essenciais, quem sabe Deus não espera que nós não as peçamos, para depois acrescentar isso na nossa vida. Mas Deus acrescentou riqueza à sabedoria de Salomão, fazendo dele o homem mais rico e mais sábio do mundo. Deu ao rei uma reputação internacional de discernimento intelectual. Nós lemos no capítulo 10, versos 23 e 24, que Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E diz mais lá o texto: todo mundo procurava ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Que testemunho foi isso, não é? Para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Deus disse mais, disse ainda que o rei, já falamos, desfrutaria de uma vida longa, desde que cumprisse a aliança de Deus, como Davi havia feito. É aquela história, irmãos, vida louca não combina com vida longa, né? Mas vida de temor ao Senhor, sim. Uma vida longa no sentido de uma vida bem vivida. E muitas vezes, sim, também é uma vida longa em termos de tempo. Então, irmãos, um coração sábio, tomado pela sabedoria do alto, é garantia de bênçãos redobradas. Um coração sábio, como que acarreta, puxa, traz consigo bênçãos ainda mais abrangentes. Embora Salomão não tivesse pedido as bênçãos da riqueza e da fama, elas lhe foram dadas assim mesmo. O rei serve como exemplo, irmãos, do que foi destacado pelo apóstolo Paulo, séculos depois, e que Paulo registrou na sua carta aos crentes de Éfeso. Você se lembra, na sua oração a Deus pelos Efésios, Paulo acrescentou: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A dádiva mais importante que Salomão recebeu foi a sabedoria.
E com ela, Deus graciosamente acrescentou muitas outras bênçãos. Mas a pergunta que precisa ser respondida é essa: o que é que Salomão fez depois disso? Verso 15. Depois de acordar do sonho, o rei subiu a Jerusalém, ficou diante da arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e prestou culto. O que é que você faz quando recebe um belo de um presente? Se presta culto. Salomão aqui fez isso. Ofereceu muitos sacrifícios para o louvor do Senhor. Uma atitude sábia, não é? Sempre que recebemos um presente, devemos agradecer ao doador. Salomão nunca se arrependeu de sua decisão de pedir apenas sabedoria. Aliás, me deixe, nesse momento, retornar àquela questão do paganismo. Sabe que nessa questão de receber algo e de prestar culto por isso, nós conseguimos ver se há ou não o paganismo, se o curso de ação do paganismo está crescendo dentro de nós. Se você recebe algo tão sonhado, ou até inesperado, algo de bom, e a sua reação não tem sido prestar culto, sinal de paganismo na sua vida. Vou fazer um churrasco, eu vou comer, eu vou convidar todo mundo, depois do isolamento, é claro. E se isso não implicar em culto, assim como Salomão aqui expressou paganismo na sua vida, meu irmão. Salomão, repito, nunca se arrependeu de sua decisão de pedir apenas sabedoria. É por isso que ele nos aconselha, também em Provérbios, dizendo o seguinte: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Provérbios capítulo 4. O mesmo conselho que Salomão poderia dar a alguém é buscar a mesma sabedoria superior, sabedoria do céu que ele recebeu, sabedoria que só pode vir de Deus. Então, me deixe fazer uma pergunta. Se você pudesse desejar e pudesse ter mesmo qualquer coisa neste mundo, o que seria? O que você desejaria? O que você pediria? Em 2005, um reality show nos Estados Unidos chamado 3 Desejos fez essa mesma pergunta. Em cada episódio ali, a emoção era nítida, né? Os produtores realizavam desejos, escolhendo 3 pessoas que receberiam o que desejavam mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E o curioso é que o programa foi tirado do ar depois de só uma temporada. E a razão é que porque ficou muito caro. Custou muito caro satisfazer os desejos das pessoas. Mas pense nisso. Se o seu maior desejo realmente pudesse se tornar realidade, ele seria uma expressão de paganismo ou uma expressão de vida com Deus? Quanto de reino de Deus estaria contido nesse seu pedido? Você colocaria a sabedoria como um dos itens principais ali, encabeçando a lista? Isso revela muito a respeito do nosso coração. Será que o nosso maior anseio nesta vida é ter a sabedoria de Deus? Discernimento espiritual, sabedoria espiritual, irmãos. Enquanto o Salvador não vem, enquanto não chega o dia do Senhor que está às portas, será que a nossa maior aspiração é ter um coração sábio para discernir o bem e o mal? Quando não temos a sabedoria do alto, quando não agimos com a sabedoria do céu, o paganismo vai se esgueirando, irmãos, e vai encontrando lugar no nosso coração, vai desvirtuando a nossa cosmovisão, né? Que deixa de ser bíblica. Nós passamos a enxergar tudo à nossa volta como um pagão, como alguém sem Deus, entronizando ídolos, acumulando ídolos no lugar de Deus. Quando não temos a sabedoria divina, nossos propósitos na vida coincidem com os propósitos do descrente.
Buscamos as coisas aqui da terra como descrente, nunca as coisas do alto. A entrada do paganismo na nossa vida, irmãos, tem tudo a ver com a falta da sabedoria de Deus em nós. Até porque, como disse Salomão, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Onde não há o temor do Senhor, o coração se rende mesmo ao pecado, se rende mesmo a esse mundo, se rende aos ídolos. Ídolos, como diz o profeta Ezequiel, ídolos plantados em nosso coração. Um ídolo é simplesmente qualquer coisa que você adore além de Deus. Como escreveu Tim Keller, nós temos aqui no slide, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. E é interessante que Keller divide, temos também esse slide, ele divide a idolatria em 3 categorias, que infelizmente, por questão de tempo, nós não vamos poder hoje analisar como deveríamos essas categorias que ele elenca, que ele alista aqui. Mas olha a divisão que ele fez de idolatria. Ele fala primeiro dos ídolos pessoais. Uma primeira categoria de ídolos, os ídolos pessoais, são aqueles que envolvem satisfação pessoal, poder, realizações, os prazeres dessa vida, ídolos pessoais. Depois ele fala dos ídolos culturais, que são os ídolos típicos de uma sociedade, como prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico, dominação militar, isso dependendo de nação para nação, os ídolos culturais. E por fim, uma terceira categoria de ídolos, de idolatria, são os ídolos intelectuais, diz Tim Keller. São as nossas ideologias, os ídolos ideológicos. Por exemplo, a confiança num sistema político, a confiança num sistema econômico, por exemplo. Sobre isso, cada um de nós tem uma posição, não é? Eu mesmo tenho uma posição quanto a sistema político. Mas nós devemos reconhecer, irmãos, que todos os sistemas são falhos. E que o nosso coração não pode estar colocado para ser dominado e dirigido por um sistema econômico ou político. Pode se transformar num ídolo intelectual, como diz Keller. Irmãos, às vezes, o que as pessoas chamam de questão de temperamento, pense nisso, ou de questões psicológicas, são na verdade questões de idolatria plantada no coração. O perfeccionismo, por exemplo, outro exemplo, na verdade é o quê? É a veneração da perfeição. Eu comprei alguns meses atrás, antes da pandemia, um livro sobre perfeccionismo à luz da Bíblia. Irmãos, é de ficar embasbacado mesmo, porque nós confundimos as coisas e pensamos que aquele que quer as coisas perfeitinhas, ele está mais perto de Deus, agrada mais a Deus, quando é exatamente o contrário. Ele tem um ídolo ali plantado no coração dele. Outro exemplo, o tal do workaholic. Você já ouviu esse termo, né? A pessoa para a qual o trabalho é tudo na vida. Ele vive para trabalhar. Esse cidadão, na verdade, está venerando o ativismo. Ele tem um ídolo. E a gente confunde as coisas. Nossa, que rapaz responsável, né? Olha, ele trabalha. Muitas vezes não é nada disso. Ele está se quedando, ele está se prostrando diante de um ídolo. Ele precisa ser informado disso. E para detectarmos tudo isso, a gente poderia falar de tantas outras coisas aqui, irmãos, fruto de paganismo na nossa vida, para detectarmos essas questões que estão instaladas na nossa vida, misturado com coisas boas, mas estão lá, injetando paganismo no que nós pensamos, no que falamos, no que fazemos. Para detectar isso, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Eu concluo até dizendo que o caminho para a sabedoria é simples, é estudar e viver a palavra de Deus. Palavra que pode nos tornar, segundo o apóstolo Paulo, sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por mais sábio que Salomão tenha sido, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, o nosso Senhor, é infinitamente mais.
quando ele falou no Evangelho de Mateus sobre a mundialmente famosa sabedoria de Salomão, ele acrescentou dizendo o seguinte: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O nosso Senhor e Salvador Jesus, o Redentor das nossas almas, maior que Salomão. As Escrituras dizem que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses. A sua sabedoria é mais completa e mais ampla do que a sabedoria de Salomão. Como filho de Deus, ele sabe todas as coisas. Sua sabedoria é perfeita e por isso muito mais permanente do que a sabedoria de Salomão, pois como Salvador sem pecado, Jesus nunca cedeu ao pecado, nunca cedeu às tentações tolas que foram motivo da queda futura de Salomão. A sabedoria do rei não funcionava fora da fé viva, da fé ativa no Deus único e verdadeiro, não é? A sabedoria de Jesus é mais vital e necessária do que a sabedoria de Salomão, porque como Rei eterno que é, o Senhor Jesus, o nosso Redentor, continua a governar tudo na terra e no céu. É Ele quem disse, está nos Evangelhos: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Você precisa de sabedoria para saber como se conduzir. Você precisa ter mais discernimento das coisas ao redor. Atenda então a palavra de Tiago. Estamos estudando na nossa IBD, não é? Palavra que nos diz: se algum de vós necessita de sabedoria. E o contexto ali era sabedoria para enfrentar a aflição. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que a nossa oração, irmão e irmã, hoje e sempre, seja que o nosso pedido, vamos dizer assim, que o nosso pedido mais pedido a Deus seja o mesmo de Salomão. Dá ao teu servo coração compreensivo, dá ao teu servo uma mente entendida, dá ao teu servo um coração que ouve, dá ao teu servo discernimento espiritual. Que assim seja em nossas vidas, irmãos. Amém? Amém. Eu creio que nós não poderíamos terminar o culto hoje tendo o texto lido como base, sem pedir a Deus que Ele nos ensine, não é? Então nós vamos de novo cantar o cântico que nós cantamos ali no começo, no início do nosso culto. Vamos dizer a Deus: Senhor, ensina-nos. Ensina-nos, nós queremos amá-lo mais e mais, nós confiamos no Senhor, então nos ensina o teu povo, Senhor. Ensina-me os teus caminhos, ó Pai. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me em ti confio. Quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me em ti confio.
mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-nos, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Ensina o teu povo. Ensina-me, Ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ensina-me, dia após dia, após dia. Ensina-me. amém. Que assim seja. Quero convidar, irmãos, para esta oração de consagração. Depois receberemos a bênção, encerrando o nosso culto. Quero chamar o presbítero Fernando Inforsato, que nos coloque diante do Senhor em oração nesta hora. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, pela beleza da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Deus, entrar em Seu trono de graça. Podemos, ó Deus, ouvir, ó Deus, as Tuas palavras que são belas, que elas são claras aos nossos ouvidos. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar o nosso coração. Venha, ó Deus, moldar conforme a sua vontade, Pai. Nós ouvimos nesta noite a importância, Pai, da sabedoria que vem do alto. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar, Senhor, todos os ídolos que existem em nossa vida. Tudo aquilo, ó Deus, que vem atrapalhado o nosso relacionamento para contigo. Pedimos, ó Deus, de uma forma sublime, que o Senhor venha a ser, ó Deus, a fazer em nós morada completa, perfeita, Deus, de forma que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, todo o nosso agir, todas as nossas obras possam exaltar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Dá-nos, ó Deus, um coração grato ao Senhor, um coração sábio. Sim. Pedimos, ó Deus, assim como Salomão, que tinha tantas opções que poderiam ter sido feitas, mas ele escolheu a melhor. E a melhor foi ter pedido sabedoria do alto. É a mesma coisa que pedimos, ó Deus. O Senhor nos encha de sabedoria para que possamos discernir entre o bem e o mal. Clamamos, ó Deus, ao Senhor. Abençoe, Pai, cada um, Deus, que nos assiste nessa noite. Cada um, ó Pai, cada familiar, cada pai, ó Deus, em especial.
Pedimos a sua bênção sobre cada lar, Deus. Sim. Em nome de Jesus. Agracia, Pai, o teu povo com sabedoria que vem do alto. Nós louvamos ao Senhor, exaltamos o teu santo nome e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, igreja amada, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, que em nós habita, conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós ainda queremos tomar mais um tempo e ter a sua atenção, porque nós temos informações sobre as parcerias missionárias da Betel. Nós encerramos mais um ciclo, não é? Um ano de parceria, de ofertas missionárias, e você sabe como os nossos missionários têm sido atingidos por toda a crise, resultado da pandemia também. Então, passo a palavra agora para o presbítero Danilo, para que nos traga algumas informações muito úteis sobre as nossas parcerias missionárias. Irmãos, boa noite. E eu aproveito para dar mais uma vez um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Já fiz isso pela manhã, mais uma vez queria fazer isso aqui. Rapidamente a respeito das nossas parcerias missionárias. Os irmãos sabem que a Igreja Presbiteriana Betel firma parcerias a cada 12 meses. E essas parcerias se iniciam em agosto e terminam em julho do ano seguinte. Concluídas as parcerias que nós havíamos firmado no ano passado, 13 campos missionários, onde nós tínhamos uma parceria financeira, se findaram agora. E nós vivemos um momento completamente atípico, não é isso? Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas ao longo desses meses, os repasses foram feitos de forma integral, né? Todos os 13 campos missionários com os quais tínhamos parcerias, continuaram sendo assistidos até o final. Mas agora, vamos dizer assim, de uma forma oficial, nós não temos parcerias missionárias, porque o nosso compromisso são a cada 12 meses. Então nós viemos aqui agora diante da igreja, você que está nos acompanhando em casa. Assim que esse culto terminando aqui esse vídeo, nós vamos encaminhar no WhatsApp de toda a igreja, todos os grupos de WhatsApp, a relação desses 13 campos missionários, o valor que tem sido encaminhado para cada um deles, e a nossa proposta aqui é prosseguir com esses mesmos 13 campos e mantendo o mesmo valor. Então, como é que funcionaria isso? Você sabe que 10% da arrecadação da igreja, de todos os dízimos, é destinado para as missões. E também existe uma oferta missionária, onde cada um dos irmãos se comprometeu, no final do ano, em agosto, né, do ano passado, com um valor por 12 meses. Então, nosso pedido aqui, nós contamos com a compreensão dos irmãos, com a oração dos irmãos e a participação dos irmãos, né? Nós estamos meio que continuando um compromisso em seu nome. Na verdade, a Igreja Presbiteriana de Betel sempre foi muito responsável com essa questão, mas nós queremos pedir que você estenda esse compromisso por mais 12 meses. Principalmente os irmãos que estão em campos transculturais, eles estão sendo diretamente afetados. O dólar hoje, né, valendo mais de R$5. Então, se a gente apenas mantiver o valor que a gente tem encaminhado, já é sido inferior àquilo que nós já havíamos nos comprometido. E temos aqueles campos também nacionais, né, aqui no nosso solo. Mas nós pedimos então que você, diante de Deus, refaça esse compromisso, né? Renove esse compromisso por mais 12 meses, pelo menos com o mesmo valor. E você que passou o ano de 2019 e 2020 e não tinha não tinha o compromisso de ofertar especificamente para a missionária, nós vemos aqui nessa noite, né, que sabedoria de fato é poder investir com sabedoria os seus próprios bens. E o homem sábio é aquele que investe em pessoas, é aquele que investe em almas, é aquele que sabe que aquilo que nós fazemos aqui nesse mundo, ele vai ter consequências eternas quando nós investimos na obra missionária, na evangelização do mundo. Então essa é a nossa posição do conselho: manter as 13 parcerias missionárias pelos próximos 12 meses
com o mesmo valor. Nós confiamos que a igreja vai seguir conosco nesse propósito e vamos já sinalizar, portanto, os missionários, e a partir de agosto agora, vamos prosseguir então com os mesmos campos e os mesmos valores. Então esse é o recado. Deus abençoe a todos vocês. Não sei se eu posso encerrar, pastor. Então, uma ótima semana a todos, uma semana produtiva de trabalho, de estudo. Que Deus o abençoe e que nós possamos seguir pedindo constantemente, diariamente, sabedoria. Que Deus nos torne homens e mulheres sábios.